Universo, os segredos do Sol. Há bilhões de estrelas no universo, mas apenas uma domina nossa vizinhança cósmica: o Sol. É uma esfera incandescente composta de hidrogênio e hélio, um plasma que arde a uma temperatura de milhões de graus. Sua superfície vibra com violentas explosões, enquanto emite tempestades radiativas por milhões de quilômetros no espaço. O Sol é um tipo de estrela chamada anã amarela. Anã porque é pequena para uma estrela, e amarela devido à cor de sua superfície. Mas pequena é um conceito relativo. Dentro dele caberiam 1 milhão de planetas Terra. No sistema solar não há estrela maior do que o Sol. Com 1.600.000 quilômetros de diâmetro, é uma devastadora bomba celeste. The sun is really pretty huge. It dominates our solar system. Not only is it the biggest star in the solar system, it's the only star in the solar system. It's surrounded by a bunch of smaller stuff that we call planets and comets and moons. But the sun is our star. Nossa estrela é uma enorme fonte de calor e energia. A temperatura de sua superfície é de 5.400 graus Celsius e gera uma energia de 380 bilhões de megawatts. Isso não se compara a nada na esfera humana. A represa Hoover em Nevada produz apenas 2.080 megawatts. Em um segundo, o Sol produz mais energia do que a civilização humana jamais utilizou. Toda essa potência em um piscar de olhos. E o mais incrível é que tem sido assim há bilhões de anos. Early astronomers didn't quite understand how the sun could generate so much energy for that long a period of time. That was the first mystery, was really how the sun generates its energy. No começo do século XIX, os cientistas acreditavam que o Sol fosse como qualquer outro fogo na Terra e que nele uma fonte de combustível, talvez carvão, queimasse lentamente. Mas essa teoria tinha falhas graves. I've got a fire in front of me here. If I want it to keep burning, I have to keep adding wood to it. This fire will last maybe an hour unless I add some more wood. Now, if I had a pile of wood the size of the whole sun and somehow enough oxygen to burn it, it would only take about 5,000 or 6,000 years to burn out. That's a long time, but it's not long enough to sustain life on Earth. No começo do século XX, pedra e fósseis na Terra foram datados por carbono, provando que o Sol existia e com temperaturas capazes de manter a vida não há milhares de anos, mas há 3 bilhões de anos. Para alimentar um fogo que durasse tanto tempo, seria preciso 220 trilhões de toneladas de lenha. Seriam 36.000 toneladas para cada homem, mulher e criança no planeta. Era óbvio que outro processo desconhecido na Terra fornecia energia ao Sol. Nos anos 20, os cientistas descobriram a resposta para o enigma através de um processo que depois seria usado para alimentar a bomba de hidrogênio, a fusão nuclear. A fusão ocorre quando átomos são comprimidos a alta velocidade e literalmente fundidos. Para que isso aconteça, algumas condições são necessárias. For any interaction to happen, these two protons each has a positive electric charge, and so they would repel each other. So you've got to get them close enough together. And to do that, it's got to be hot, which means the particles moving very fast, and dense enough that they hit each other and they can get close enough together that they actually fuse. O centro do Sol é o caldeirão perfeito para a fusão nuclear. É o lugar mais quente do sistema solar, com uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius. Também é extremamente denso. It's so dense, it's 10 times the density of lead. And you would think at that density it should be a solid, but it's not because it's so hot that it remains a plasma. If you heat a gas to high enough temperatures, electrons fall off of the atoms and they float around in the soup. And so it has behavior that's different from what a gas would do. And so we have a different word for it. We call it plasma. Para entender o que ocorre no centro do Sol, é preciso encontrar um modo de imaginar algo quase inimaginável. In addition to studying the sun, I also play pool.
And the sun is a place where there are billions of particles colliding and interacting with each other. And it's really not unlike a cosmic pool table on an unimaginable scale. It doesn't matter how hard you hit a ball. You would never hit it hard enough to actually fuse that ball together with another ball. But there's so much pressure and such high density at the core of the sun that the two objects impacting each other will actually fuse. No Sol, esses objetos são átomos de hidrogênio que, unidos por uma pressão imensa, formam átomos de hélio. Nesse processo de fusão, o átomo original tem massa um pouco menor do que a dos originais, pois parte dela foi convertida em energia. No Sol, a cada segundo, 600 milhões de toneladas de hidrogênio se transformam em 595 milhões de toneladas de hélio. A diferença de 5 milhões de toneladas de massa é convertida em energia equivalente a 1 bilhão de bombas de hidrogênio de 1 megaton. E isso a cada segundo. When you look out into the cosmos, the process that gives you the highest return of energy for free is what goes on in the centers of stars like the sun. So we now know that the sun is powered by nuclear fusion. It's the only fuel that we know that can sustain the burning in the sun long enough to sustain life on Earth. Billions of years. A luz do Sol é crucial para a vida, mas raramente refletimos sobre ela. Porém, seu processo de deslocamento é uma incrível saga. A energia criada no processo de fusão é retirada do centro por partículas de luz e calor chamadas fótons. São eles que trazem o calor dos raios solares para a Terra. Para chegar ao nosso planeta, esses portadores de luz devem primeiro fazer um longo e tortuoso percurso através de todas as camadas do Sol, como Dante viajando pelos círculos do inferno. Primeiro, o fóton entra na zona radioativa de 300 mil quilômetros de extensão. É uma região tão densa que o fóton esbarra em outras partículas como átomos de hélio e hidrogênio. Para conseguir sair, faz um caminho em zigue-zague caótico e aleatório. A photon can't escape without interacting over and over and over and over again, getting absorbed by atoms and re-emitted, and it can be absorbed and re-emitted millions of times. As the density decreases, as you get further up in the sun, it becomes easier, and the collisions and the interactions are less. Quando finalmente chega a 210 mil quilômetros da superfície, o fóton entra na zona de convecção e sua velocidade aumenta. Em um meio fervente, enormes colunas de gás o impulsionam para cima a centenas de quilômetros por hora, e ele leva apenas 10 dias para emergir da superfície solar. A incrível jornada está quase no fim quando o fóton se lança através dos gases da atmosfera solar. De lá demora apenas 8 minutos para percorrer 150 milhões de quilômetros espaciais até nosso planeta. Por incrível que pareça, quando atinge a Terra, a luz solar já existe há centenas de milhares, se não milhões de anos. Para o Sol, 1 milhão de anos é um pequeno lapso de tempo. O círculo perfeito de um belo pôr do sol esconde a longa e violenta história de nossa estrela. É uma bola de fogo gerada há bilhões de anos pela explosão de uma imensa estrela chamada supernova. After this titanic explosion, where a star much larger than the sun exploded, there would have been a huge cloud of gas, many times larger than the solar system. And small knots of material would have gradually coalesced in this very large cloud. Há cerca de 5 bilhões de anos, 10 bilhões de anos depois do Big Bang, que teria dado origem ao universo, essa nuvem começou a se contrair com a atração da gravidade.
Our solar system probably arose from one such knot of self-gravitating gas that pulled itself together and gradually spun itself up as it pulled in, like a skater pulling her arms in during a spin, until the star and the various planets coalesced around it. Ultimately, when the star was dense enough, it would have turned on fusion and started glowing, giving off sunlight.